Bom dia, irmãos. Dia 34. Dia 34 e nós estamos online, estamos ao vivo, estamos dando a sequência daquilo que nós nos comprometemos a fazer. Vamos fazer o que nós temos que fazer, aquilo que depende de nós. E vamos confiar, vamos crer, vamos declarar que Deus está fazendo aquilo que somente Ele pode fazer. Então, dia 34 da nossa leitura bíblica, né? Estamos lendo a Bíblia. Só que esse mês, veja bem, a leitura ela tomou uma missão muito importante. Qual a missão, Adriano? É a missão de remover toda e qualquer raiz de incredulidade. Porque a incredulidade ela pode sim, e ela sempre se achega, ela sempre se manifesta, ela sempre está presente no coração, na vida de muitas pessoas. Isso desde os tempos antigos. Dentro do tempo bíblico que nós estamos vivendo, é o mesmo momento quando os espias voltam da Terra da Promessa. Quando eles voltam e trazem um feedback. O feedback dos 12 príncipes que foram, eles trouxeram o fruto da terra, mostraram o fruto da terra, porém, o que acontece ali? Quando eles apresentam o fruto da terra, todos falaram que a terra era boa, mas 10 no meio deles começaram a dar uma distorção na fala. Eles começam a falar que a terra era boa, mas que ela era habitada por gigantes. E eles começaram a desconstruir no coração do povo de Deus que eles teriam capacidade de entrar naquela terra e permanecer nela por conta dos habitantes que ali estavam. E isso fez com que o coração deles se enchesse de incredulidade. Agora presta atenção. Deus queria demonstrar a bondade dele naquele tempo. E a bondade de Deus não dependia, sabe, da força deles, mas dependia da fé deles. E eles começaram a ricochetear entre dois pensamentos. E o pensamento mais forte que se estabeleceu foi o da incredulidade. A incredulidade entrou, e quando ela entrou, o que aconteceu? Quando a incredulidade entrou, o que ficou claro na vida daquelas pessoas que estavam ali era que, para elas, Deus não poderia cumprir a promessa. Seria impossível Deus cumprir as promessas na vida das pessoas que estavam ali. Aí, o que nós vamos ver que acontece? É que elas ficaram por mais de 40 anos impedidas de viver as suas promessas. Ponto. É o mesmo tempo que nós estamos vivendo hoje. Isso faz menção ao mesmo tempo. Dentro do tempo bíblico que nós estamos vivendo, é o mesmo tempo, é o mesmo período. Então, por que nós precisamos entender que esse mês, a leitura, ela tomou um contexto muito importante. Não estamos aqui apenas lendo por ler. Estamos aqui realmente guerreando. É um treinamento estratégico para combater a incredulidade. Adriano, como assim combater a incredulidade? Porque ela está presente, irmão. Ela está presente e ela pode te roubar o seu tempo de viver as promessas de Deus. Agora, presta atenção. Dentro de tudo aquilo que a gente vai ler ao longo desse mês na Bíblia, dentro da estrutura que nós temos como fundamento aqui, que é a Bíblia 365 dias, que é uma Bíblia que foi preparada, estruturada para ser lida em 365 dias. Hoje a gente está no dia 34. Porém, a leitura que vai nos acompanhar durante o mês de agosto, que no calendário bíblico é o mês de Ave da tribo de Simeão. Presta atenção, nós vamos passar, estamos encerrando Crônicas, Segunda Crônicas, e vamos entrar em Esdras. Quando chegarmos em Esdras, Esdras fala de quê? Alinhado com aquilo que nós estamos falando, tratando, buscando remover. Quando eu fui olhar para o livro de Esdras, o que eu percebi? Em Esdras, nós vamos combater a incredulidade da pequenez, de pensar que somos pequenos, de olhar para nós e falar que somos pequenos para viver aquilo que Deus tem para nós.
Porque o livro de Esdras mostra isso. Em Neemias, nós vamos combater a incredulidade da afronta, pequenez e afronta. Duas dimensões da incredulidade, duas facetas da incredulidade. O desejo de olhar para você e falar, eu sou pequeno para viver isso, eu não tenho condição de viver isso. Isso é para gente grande, isso é para gente nobre, isso é, sabe? Tem um estereótipo da pessoa que pode viver esse tipo de promessa e eu não sou essa. Então, é tempo de combater esse tipo de incredulidade. No livro de Neemias, nós vamos ler o livro de Neemias esse mês. Irmão, nós vamos ler 4 livros só do Antigo Testamento esse mês. Olha quanto conhecimento, olha quanta revelação você vai receber. Em Neemias, vamos combater a afronta. Neemias tinha que reedificar os muros e ele vai passar por um tempo ali, por um período de muita afronta, enquanto ele estava trabalhando na restauração, na reedificação dos muros. No livro de Esther, nós vamos combater a incredulidade do silêncio. É quando você vai ver o silêncio de Deus e como você reage no silêncio de Deus. Porque Esther é um livro poderosíssimo. Eu amo o livro de Esther. Eu aprendi a amar ele ao longo dos anos. Mas o que acontece no livro de Esther? É um livro que fala de Deus sem Deus aparecer. Deus fica invisível no livro de Esther. Então nós vamos combater, quando estivermos lendo o livro de Esther, a incredulidade do silêncio. É quando você fala assim, Deus está em silêncio. Deus não está falando comigo. Mas mesmo ele não falando, ele está ali. Mesmo ele não está falando, ele não falando, ele está ali. E por último, no livro de Jó, nós vamos finalizar o mês de agosto na leitura do livro de Jó. Não vamos concluir ela toda, mas vai estar bem avançado no final do mês de agosto. No mês de agosto nós vamos combater também a incredulidade da razão. A razão fala de quê, irmão? Porque a vida de Jó vira de pé para cabeça, sabe? Ela dá uma virada, uma coisa que você olha e fala assim, cara, por que aconteceu isso na vida de Jó? É algo que desafia a nossa razão. E Jó, ele continua fiel, ele continua com o coração reto diante de Deus, mesmo quando a sua razão é desafiada. Então, vamos remover essa estrutura da pequenez, da afronta, do silêncio e da razão. São 4 facetas, 4 estruturas da incredulidade que nós vamos combater nesse mês. Está pronto para isso? Eu espero que você esteja pronto. Irmão, essas 4 facetas, com certeza, você enfrenta elas diariamente. E o que vai acontecer ao longo desse mês? Vamos combater, vamos confrontar essas estruturas, vamos remover essas estruturas e vamos edificar a nossa fé. Em cada uma dessas 4 facetas, nós vamos crescer na revelação de como isso age, mas também na revelação de quem Deus é. Vamos ter uma estrutura maior para lidar com a pequenez, com a afronta, com a razão e com o silêncio de Deus. Então, quando você passar por esses momentos, você vai saber como fazer. A incredulidade não vai ganhar de você. Ontem eu falei algo aqui, enquanto estávamos na live. E qual é o propósito, irmão? É que nós realmente possamos vamos oprimir a incredulidade. A incredulidade não vai acordar mais na minha casa nem na sua casa. Será? Ó dia, ó hora. Não, irmão, nós vamos pôr a incredulidade para correr logo no início do dia. Vamos pôr ela para correr, vamos pôr ela para fora e vamos batalhar. Adriano, mas sábado também, domingo também. Você acha que quando você está em um tempo de reconstrução, você está num tempo de crescimento, de avanço, você tem tempo para negociar? Você tem tempo para parar e falar, eu quero descansar? Você acha que o inimigo vai... Enquanto você está descansando, o inimigo vai querer ganhar de você. Então, irmão, presta atenção. Vamos ser aqui intencionais. 30 dias consecutivos. 30 dias, 30 lives, 30 dias lendo a Bíblia, mastigando, liberando, sabe? Entendendo o que os céus falam a respeito disso. Nesse tempo que nós estamos atravessando, como nós podemos alinhar a nossa mente, como nós podemos desconformar, sair da forma da incredulidade, sair da forma da razão, sair da forma da pequenez, sair da forma que fala assim, Deus está em silêncio com você, Deus está com raiva de você, sair da forma
Nós vamos quebrar formas desse mês. E para isso nós precisamos ser intencionais. Então, o meu papel aqui, que entendo que eu estou aqui não só compartilhando, eu estou te treinando, te capacitando realmente para vencer a incredulidade, é estar aqui. O seu, como soldado, é também participar deste tempo. Então, se você entende a seriedade desse momento, né, não a seriedade apenas falada, mas uma seriedade daquilo que está sendo, daquilo que está acontecendo no mundo espiritual nesse tempo. Há um combate, há um embate, e quem vai vencer? Quem vai vencer? Se eu entendo que é tempo de avançar, se eu entendo que é tempo de possuir promessas, se eu entendo que nesse tempo meu adversário ele já foi identificado, incredulidade, eu preciso fazer tudo o que eu posso para vencer, para me estabelecer, para ganhar. Eu faço o que eu posso, eu trabalho como se dependesse de mim, mas eu oro e confio como se dependesse do Senhor. Eu oro para que cada manhã, cada vez que você se levantar, acordar, você tenha, sabe, o entendimento. Faça tudo aquilo que depende de você, mas ore como se tudo dependesse dele. Faça tudo aquilo que depende de você. Ore e confie como se tudo dependesse dele. Amém? Então vamos lá. Começando o dia de hoje, nós estamos na passagem de 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas, capítulo 33, o que nós vamos ver? Verso 14 a 16, que é aqui onde nós vamos tirar o nosso primeiro conhecimento do dia. O título para essa passagem é A Fé que Constrói sobre as Ruínas do Arrependimento. Uma fé que constrói sobre as ruínas do arrependimento. O texto vai falar assim: depois disso, Manassés reconstruiu o muro externo da cidade de Davi. Ele removeu do templo do Senhor os deuses estrangeiros e o ídolo. Ele restaurou o altar. Bom dia, Marlene. Ele restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre ele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão. O que nós vamos entender aqui? A incredulidade diz que o passado de pecado desqualifica para o futuro de serviço. Aquilo que você fez no passado é tão grande, é tão pesado, é tão forte, que isso te desqualifica para tudo e para qualquer coisa que Deus possa querer fazer em você e através de você. Bom dia, Marlene, seja bem-vinda. Então, a incredulidade faz isso, irmão. Ela faz você olhar para o seu futuro e pensar que o seu futuro nunca será maior do que o seu passado. Mentira. Tem que remover essa mentira da incredulidade. Veja bem, a fé, no entanto, ela entende o poder do arrependimento. Quem tem fé entende o poder do arrependimento. Por quê? Irmão, você teve um cara que pisou na bola, que fez o que não deveria fazer, que avacalhou tudo. O nome desse cara é Manassés. O nome dessa pessoa que fez o que fez e que podia olhar para o seu futuro e falar: rapaz, não tem nada que eu possa fazer que vai fazer meu futuro melhorar. Esse cara foi Manassés. E se Manassés, depois de fazer tudo o que fez, que nós vemos aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 32 e 33, se mesmo depois de fazer tudo isso, ele achou recomeço, quanto mais eu e você. Então, eu quero declarar que o seu coração, irmão, não sei o que você teme do seu amanhã, não sei como você tem olhos para o seu futuro, mas eu quero declarar: há um novo tempo para a sua vida. O seu passado não é maior do que o seu futuro, mas a chave para acessar o seu futuro é o que você faz no dia de hoje. O coração quebrantado no dia de hoje, o coração que se arrepende no dia de hoje, é uma chave para construir uma porta que vai te liberar para acessar um novo tempo. Quer acessar um novo tempo? Começa com arrependimento. A fé que constrói sobre as ruínas do arrependimento. É isso que essa passagem aqui vai falar. Agora, presta bem atenção. A sua fé nascida na angústia o levou a uma ação radical. Ele começou a reconstruir exatamente o que ele tinha destruído. Ele não ficou apenas ali sentindo. Fé não é assentimento mental, não é algo que eu sinto ou algo que eu penso, é algo que eu faço. Aquilo que eu digo que eu creio, se eu não faço nada, não existe. A fé, ela é um movimento constante. A fé é um movimento.
A fé nos coloca em movimento. A fé tem obras e a fé sem obras é morta. É isso que Tiago fala. Então, se a fé tem um motor que faz a pessoa se mover, eu preciso me mover. Eu não posso falar, eu tenho fé, 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 fé. Tem crente bully aí. O crente bully é o crente de pouca fé. Entendeu? Pouca fé. É tempo de você não medir a fé. É tempo de você viver a fé. E a fé, ela constrói sob as ruínas do arrependimento. A fé age. A fé, ela tem uma ação. Agora veja bem. Manassés provou que a sua fé, não com palavras, mas com os tijolos do sacrifício, ele se moveu, ele andou, ele fez o que tinha que fazer. O arrependimento, ele tem um fruto. Toda vez que uma pessoa fala que está arrependida, vai ter um fruto do arrependimento. Vai ter uma demonstração do arrependimento. Não são lágrimas apenas. Não são palavras apenas. O arrependimento gera frutos, gera ações visíveis. A fé genuína sempre se manifesta na restauração e ativa daquilo que a incredulidade demoliu. O que foi que a incredulidade demoliu na sua vida? A sua fé, se ela está ativa, ela vai se tornar uma fé que edifica. Enquanto a incredulidade destrói, paralisa, a fé se movimenta e edifica. É isso. É isso que nós aprendemos aqui com essa ação de Manassés. Uma pergunta para você, presta atenção. Você está permitindo que a memória dos seus fracassos passados te impeça de construir um futuro de fé e abundância hoje? Tudo que você já viveu é mais presente e constante no seu coração do que tudo o que pode acontecer se você se arrepender? Você é guiado, conduzido, direcionado, limitado pelo passado que você viveu, pelas coisas erradas que você fez, independente do nome, do que seja que você fez no passado? Isso te limita, te paralisa? Ou você consegue, olhar para o futuro pelos olhos da fé e obedecer hoje para construir um futuro melhor? Tempo de romper isso. Veja bem, o arrependimento verdadeiro impulsionado pela fé. Todo arrependimento verdadeiro, ele tem um motor, ele tem uma engrenagem, ele tem algo que o impulsiona. E isso é a fé. Não apenas chora pelo seu passado, mas se move para o seu presente alinhado à fé. Mas o que acontece? O arrependimento, ele trabalha ativamente para construir um futuro que vai honrar a Deus. Por mais que o seu passado tenha sido de desonra, se você se arrependeu, o seu futuro será um futuro onde você vai honrar a Deus. Vai honrar a Deus como? Através de novas ações, de um novo comportamento. Veja, você não é salvo pelas suas obras, a salvação é pela graça, mas existe um fruto que evidencia a minha salvação. Um novo comportamento vai acontecer. Eu não sou salvo pelo meu comportamento, mas o ato de ser salvo faz com que eu comece a viver de uma maneira nobre. Eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar a minha maneira de pensar, eu vou mudar a minha maneira de falar. Existe uma transformação que acontece. É algo que tem que acontecer naturalmente. Se pecava, não peca mais. Se roubava, não rouba mais. Se conversava conversas inúteis, não conversa mais. Se traía, não trai mais. Irmão, porque depois de passar pela salvação, se houve arrependimento e arrependimento consolidado, movido pela fé, existe um fruto que essa pessoa carrega. Algo para você carregar. Bom dia, Max. Algo para você carregar a respeito dessa passagem. A incredulidade, ela se afoga na culpa do passado. Sempre que você está cheio de incredulidade, você olha para o passado e você se afoga nele. Agora, a fé constrói um altar sobre as ruínas. Por mais que esteja tudo quebrado, os escombros, sua vida pode estar o caos. O que uma pessoa que não foi presa, não ficou escrava, não ficou limitada pela incredulidade faz. Por mais que o ambiente seja de caos, ela entra no meio do ambiente de caos, ela edifica um altar em fé e ela começa a provocar o novo tempo que ela vai viver. Ela não permite o passado limitar a vida dela. Bom dia, meu irmão, Deus te abençoe. Ela constrói o futuro, mas ela constrói o futuro a partir de um altar, não a partir de uma vida ruim.
ela não fica presa ali, ela não se afoga ali. Eu quero declarar sobre a sua vida. Se você está se afogando pelas coisas que você já viveu no seu passado, eu quero declarar que você sai desse lugar, você sai desse lugar onde você se afoga e começa a caminhar num lugar firme que vai te levar a um lugar onde você constrói um altar. A sua vida deve construir altar. Abraão era um construtor de altar. Sempre que Deus falava com Abraão, Abraão abria um altar, edificava um altar. E ele edificava um altar e ele construía. Depois de construir, ele trazia um sacrifício. Altar, irmão, imagina que um altar construído é igual a uma torre de Wi-Fi. Um altar construído é igual a uma torre de Wi-Fi, só que de Wi-Fi. Quando você edifica um altar aqui na terra, você está comunicando diretamente com os céus. Quando você está no seu tempo de busca com Deus, você está edificando o seu altar, você está consolidando o seu altar. Quando você está ali, sabe, gastando o seu tempo, suas horas, você está entregando recursos, quando você está entregando as suas forças, você está apresentando um sacrifício vivo. Romanos 12, verso 1. Você está entregando um sacrifício vivo sobre o seu altar. E esse altar é como se fosse uma torre de comunicação da terra para com os céus. Pessoas, presta bem atenção. Se você prestar atenção nisso, você vai entender isso com clareza. Pessoas que apresentam uma vida intencional e de sacrifício, você percebe que essas pessoas têm uma comunicação maior, uma fé mais vívida. Elas têm respostas. As respostas delas são diferentes da vida de pessoas que são anímicas. O que é uma pessoa anímica, Adrião? Uma pessoa almática. Uma pessoa que é direcionada só pelo sentimento dela, só faz quando sente. Só se move quando sente. Então, é uma pessoa que vive em ruínas. Segunda coisa que nós vamos aprender aqui no texto é que nós estamos do Antigo Testamento. Veja bem, a fé que busca a Deus antes de entender tudo. Não espera entender para fazer. Ela faz, enquanto ela vai fazendo, ela começa a entender, ela vai tendo clareza. Presta atenção. 2 Crônicas 34, no verso 3. Olha o que fala. No 8º ano do seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar o Deus do seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, ele começou a purificar Judá e Jerusalém. Quem que é a pessoa que está falando aqui? É o rei Josias. O que ele fez? Josias, ele não esperou ter idade, porque ele começou a reinar, ele foi colocado no trono ainda muito novo. Ele não tinha experiência e nem mesmo contato com o livro da lei da época, que ainda estava perdido. O livro estava perdido dentro da igreja, irmão. Presta atenção. Para começar a sua jornada. Agora veja, a incredulidade dá desculpas. Toda vez que você vê uma pessoa travada, a incredulidade, ela sempre dá desculpas. Ela fala o quê? Eu sou muito novo, eu não sei o suficiente, eu preciso de um sinal claro. A incredulidade te trava, te limita, te tira o poder de agir. Porque você olha para você e se sente pequeno, desqualificado, uma pessoa inapropriada para fazer aquilo que você está sendo chamado a fazer. Agora veja, a fé, mesmo que pequena e jovem, simplesmente começa a buscar. Quem tem fé começa a mover, irmão. Entenda, o apóstolo Paulo, ele foi o perseguidor da igreja. Ele perseguia, ele matava, ele prendia cristãos. Aí, o que acontece? Ele foi alcançado pela graça. E ele foi alcançado pela graça num dia. A palavra fala que ele estava há 3 dias sem enxergar e jejuando. Deus envia Ananias para falar a Paulo. Ananias vai falar com Paulo e as escamas caem, ele volta a enxergar e Paulo fala, o que? Quero ser batizado. Ananias batiza ele. Imediatamente após o batismo, Paulo começa a pregar o evangelho que ele estava perseguindo. Ele começa a pregar o evangelho que ele estava seguindo. Isso fala de quê? De uma manifestação do arrependimento dele. Ele não só deixou de perseguir cristãos, mas ele se tornou uma voz para falar daquilo que ele tentava silenciar. Ele não ficou esperando, dando desculpa. Eu sou novo na fé. Eu sou novo na fé. Ele não falou isso. Ele não falou, eu não sei o suficiente. Ele pegou o que ele tinha e foi ser excelente. O que é ser excelente?
fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Ontem eu postei um vídeo aí no feed, minha mãe me mandou, eu falei, vou repostar, porque fala de Bíblia, e a gente aqui tá para falar de Bíblia, irmão. Aí, o que acontece? No vídeo o rapaz mostra, um rapaz lá da África, ele com a Bíblia toda destruída, uma Bíblia toda destruída, sem capa, as folhas todas, sabe? Ah, que descuidado. Não é descuidado, irmão. O livro que você destrói te constrói. A Bíblia que você destrói lendo vai construir em você algo tão inabalável, algo tão forte, algo tão precioso, algo tão estável. Mas a Bíblia que você destrói te constrói. Agora o que acontece? Ele estava falando, irmão, olha a minha Bíblia, olha a Bíblia. Nós não temos Bíblia bonitinha igual a maioria de vocês tem, não temos seminários, nós não temos um monte de coisas que você tem, mas nós temos uma coisa, sede e fome pela palavra. Nós oramos, nós lemos, nós mergulhamos na palavra e isso tem edificado a nossa fé, isso tem nos fortalecido a cada dia. Agora presta atenção, de repente aí na sua casa você tem um monte de Bíblia, bonitinha, intacta, mas que nunca foi lida. E a sua vida é catastrófica. Por quê? Porque a palavra não foi feita para ficar guardada na estante, ela foi feita para que você possa ler. Se você tem uma Bíblia, você tem que ler. A Bíblia que você destrói, te constrói. Agora, se você não está destruindo uma Bíblia, passando as folhas, passando as páginas, irmão, eu tenho certeza. Charles Spurgeon, ele falou isso quando ele estava entre nós. Ele falou assim, eu conheço um crente pela sua Bíblia. Quando ele falava assim, quando eu olho para uma Bíblia, eu vejo uma Bíblia intacta, eu sei que ali tem uma pessoa morta, uma pessoa que está apanhando para o diabo. Agora, quando eu olho, eu vejo uma Bíblia toda surrada, toda marcada, as páginas soltando, eu sei que ali tem um soldado. Irmão, esses 30 dias eu te convoco a se tornar um soldado espiritual. Você é um homem espiritual. Porém, você precisa se tornar um soldado, você precisa passar por um treinamento, você precisa se desafiar, você precisa sair do lugar da apatia, da letargia, da covardia, você precisa parar de sair do lugar da pessoa que faz o gato. Quem é que faz o gato? Né? Assim como homens no natural faz gato de luz, gato de tudo na vida deles, presta atenção, de repente a sua vida espiritual é puramente um gato. Você precisa cortar os gatos. Eu oro para que Deus mande anjos na sua vida, na sua casa, para cortar todo o gato espiritual que você fez. Para de ficar pedindo oração para A, para B, para C. Aprende a orar. Para de ficar pedindo todo dia alguém uma revelação e aprende a buscar a revelação. Para de ficar colocando um mediador entre você e Deus. Só existe um, Cristo. Então, faça o que você tem que fazer. Eu oro para que isso aconteça nesse mês, sabe, irmão? Tá comigo aí, crente? Manda um sinal de fumaça aí, você está aí comigo? Você tem uma fé que vai construir e não que vai te destruir. Não deixa a incredulidade reinar sobre a sua vida. Para de dar desculpa. Eu preciso de um sinal claro para fazer isso. Pega e faz com o que você já tem. A fé, mesmo que pequena e jovem, simplesmente comece a buscar. Comece a sua busca. Seja intencional. A busca de Josias precedeu seu conhecimento. Ele não tinha o conhecimento certo ainda, mas ele pegou e agiu com base naquilo que ele sabia. A fé dele levou a uma ação. Ele agiu. Quem tem fé age. A fé não te deixa parado, não te deixa paralisado, não te deixa no lugar isolado. A fé te faz se mover. O que você pode fazer hoje que vai fazer a sua fé crescer? Ei, eu te desafio. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, está começando um novo ciclo. Eu te desafio a se mover em fé. Eu te desafio, para vencer a incredulidade nesse mês, você vai ter que se tornar uma pessoa que se move em fé. Quem não se move em fé, irmão, é prisioneiro da incredulidade. Eventualmente, veja bem, a ação dele levou à revelação do livro. Enquanto ele estava se movendo, fazendo o melhor que ele tinha com o que ele sabia, ele encontrou o livro da lei. Quando ele encontrou o livro da lei, irmão, foi céu na terra. Foi céu na terra, sabe, Marlene? Isso fala de que não espere entender tudo para buscar a Deus. Busque a Deus e você começará a entender. O entendimento vem pelo caminho. Quando você sai do lugar onde você está, porque o lugar onde você está não é seu destino, é o seu momento. Se mova do lugar que você está. Então, quando você sai desse lugar e está indo para o seu destino, o que acontece? Tem coisas que nós só vamos receber no destino, no caminho para o destino. Tem gente que fala assim, quando eu tiver o dom, eu começo. Quando eu souber isso, eu faço. E
A pergunta não é quando você tiver. E se você começar a se mover hoje, o que vai acontecer? Se você começar a fazer o que você sabe que Deus te chamou a fazer hoje, o que vai acontecer? O que pode acontecer na sua vida nesses próximos 7 dias? Hoje é domingo, dia 4, dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto, se você começar hoje, dia 3 de agosto, a ter uma atitude diferente, o que pode acontecer entre domingo, dia 3 de agosto e domingo, dia 10 de agosto? Uma semana, irmão. Vamos nos desafiar a ter ações de fé? Nessa semana, vamos sair da garra da incredulidade. Vamos caminhar em fé. Pergunta para você, quais desculpas e incredulidades você tem usado para adiar a sua busca sincera e radical de Deus? Qual a sua desculpa? Qual a sua desculpa ou desculpinha? Qual a sua desculpa? Veja, a fé não exige um mapa completo para dar o primeiro passo. Irmão, você precisa saber o próximo passo. Qual o primeiro passo que você precisa dar? Não o último. A fé, é porque algumas pessoas pensam assim, para caminhar em fé, ela tem que ver o mapa todo. Você tem que ver o primeiro passo. Você sempre tem que ver o próximo passo. Presta atenção. Assim como você está com o carro dirigindo autoestrada à noite, presta atenção. O farol ali, ele não ilumina de onde você está até o seu destino. Ele ilumina cada X metros que você avança. Cada 5 metros que você avança, o farol consegue iluminar aquilo. Agora, isso fala de quê? Assim é a nossa vida de fé. Eu estou avançando, eu estou sendo direcionado pela fé. O que você está fazendo? O que está fazendo por quê? Por fé. Eu tenho fé. Adriano, por que você começou isso? Eu tenho fé que um grande número de pessoas vai se despertar para ler a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus, para praticar a palavra de Deus, e elas vão estar aqui juntamente comigo e com você. Um grande número de pessoas. Então, se você chegou primeiro, seja bem-vindo. Que Deus não só te alimente, que Deus não só te fortaleça, mas que você entenda, você é um pioneiro, você é uma primícia aqui para mim. E que o tempo possa passar e que você possa consolidar a sua fé, continuar aqui e que nós possamos ver um grande número de pessoas vir. Deus vai trazer pessoas. Né? A minha oração, Pai, traz aqueles que têm fome e sede, não aqueles que querem entretenimento, não aqueles que querem passar o tempo, mas aqueles que realmente querem crescer espiritualmente, ser alimentados, serem fortalecidos, serem transformados pelo poder da sua palavra. Então, haverá um tempo, irmão, e esse tempo eu creio que ele já chegou, porque as pessoas estão tentando preencher até hoje a fome espiritual que há nelas com coisas, com distrações, com situações que não são capazes de saciar, de preencher o buraco que há em você. Porque o vazio que há dentro de cada ser humano é do tamanho da pessoa, da presença de Cristo. Então, quanto mais a revelação de Cristo entra, mais saciado você fica, mais preenchido você é. Então, qual desculpa a incredulidade tem usado, tem semeado para adiar a sua busca sincera e radical de Deus? Por que você não está buscando como você tem que buscar, fazendo o que você tem que fazer? Porque você ouviu uma mentira, a incredulidade plantou uma mentira e você ficou limitado. Agora veja, a fé exige um mapa completo para dar o primeiro passo. A fé não exige um mapa para dar o primeiro passo. Ela caminha, ela simplesmente começa a jornada de busca por Deus, confiando que Ele vai se revelar no caminho. Irmão, Deus vai se revelar no caminho. Eu vou te contar o que eu estou experimentando nesses primeiros 34 dias. Hoje é dia 34. Eu já tinha lido essas passagens, sim. Tem 2 Bíblias, uma digital e uma de papel, que eu leio nessa estrutura. Todas estão rabiscadas, todas estão escritas, algumas notas que eu vou pegando. Agora, o que acontece? Está sendo diferente para mim. Primeiro, porque eu estou tendo que compartilhar aqui, mas eu estou vendo coisas que eu não tinha visto ainda. Algumas coisas eu vejo de maneira repetida, mas tem coisas que eu não tinha visto ainda, que eu não tinha entendido como eu estou comunicando com você. E isso tem me dado, sabe, uma visão para produzir tanta coisa que eu sei que será importante, impactante e que não será de momento. Porque sempre que a gente fala da palavra de Deus, da Bíblia, tudo que eu vou construir alinhado com a Bíblia, irmão, isso é atemporal.
eu vou construir algo que é além do tempo. O tempo pode passar, mas aquilo que está sendo construído alinhado à palavra não passa. Porque se a palavra é eterna, aquilo que é construído juntamente com a palavra, baseado na palavra, fundamentado na palavra, permanece junto com a palavra. Está compreendendo? É muito rico isso aqui. Está sendo uma experiência incrível. E temos apenas 34 dias. Imagina isso daqui a um ano. Meu Pai do céu. Então vamos lá. O que você precisa levar aqui dessa passagem? A incredulidade exige a revelação para agir. Ela espera entender, tem que ver, tem que sentir, tem que ver o todo. A incredulidade faz isso. A fé age para receber revelação. A fé te chama a agir, a pular. Pula no ar, mas não tem paraquedas, mas mandou pular, então vamos pular. Então quando eu pulo, o paraquedas aparece, a mão aparece, o anjo aparece. A fé me chama a agir por revelação. Terceira coisa que nós aprendemos hoje. Veja bem, a fé que responde à palavra com o coração quebrantado. A fé responde à palavra com o coração quebrantado. 2 Crônicas 34:19 fala assim: quando o rei ouviu que estava escrito na lei, rasgou as roupas. Vão consultar o Senhor por mim. A grande ira do Senhor foi derramada sobre nós pelos nossos antepassados, pois nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor. Então trouxe grande ira. O que o rei Josias está falando aqui? A incredulidade ouve a palavra de Deus com indiferença ou com mera informação. Presta atenção. Todas as vezes que você está exposto à palavra de Deus e você se mostra indiferente àquilo, cuidado, irmão. Cuidado. Porque a indiferença que uma pessoa mostra perante a palavra de Deus mostra a presença da incredulidade no coração dela. É porque eu não gosto de fulano falando. Não é questão da pessoa, é questão da palavra que ele fala. Se você está diante de uma pessoa que está trazendo a revelação da palavra do Senhor e você trata aquilo como algo tolo, inútil, irmão, isso é algo que precisa de muita atenção. Isso é algo que nós precisamos corrigir todo o tempo. Por quê? Não, mas eu não gosto do jeito que fulano fala, não gosto do jeito que fulano ensina. Quem é fulano para poder me ensinar? Ei, cuidado, cuidado. A fé recebe como um espelho vivo e um poder transformador. Ao ouvir a lei, Josias não arquivou. Ele não anotou no bloco de nota, ele não anotou no pedaço de papel, no caderno dele de conhecimentos bíblicos. Ele não fez isso. Quando ele ouviu a palavra, irmão, que estava sendo pregada, a Bíblia estava perdida. A Bíblia da época estava perdida. Acharam a Bíblia da época. Quando leram para ele, ele não ignorou, ele não ficou indiferente. Ele quebrou-se. Ele foi quebrado pela palavra. Ele reconheceu a distância entre a verdade de Deus e a realidade do povo. Ele falou, rapaz, tem uma discrepância. Olha o que Deus nos chama a fazer, a ser, e olha como nós estamos vivendo. Quão miseráveis nós somos. Então ele foi quebrado. Essa é a resposta de um coração quebrantado. Um coração quebrantado, ele se quebra diante da palavra, diante da verdade de Deus. E o crente não poupou. Coração quebrantado. E crente foi o que poupou essa geração. Por que a geração de Josias foi poupada? Porque quando ele ouviu a palavra, ele era o rei, ele era a autoridade, ele era o líder. O coração dele se quebrou. O coração dele se alinhou. A fé genuína, ela treme diante da palavra de Deus e responde com humildade e ação imediata. A fé genuína treme diante da palavra de Deus. Ela tem temor diante da palavra. Uma pergunta para você. Quando a palavra de Deus expõe uma falha na sua vida, qual é a sua primeira resposta? Você tem uma autodefesa? Porque a autodefesa que você pode apresentar diante da palavra de Deus revela a incredulidade. Você quer justificar o que você faz de errado e por que você faz. Isso revela a presença da incredulidade. Por que você precisa entender isso? Nesse mês estamos combatendo a incredulidade. Irmão, incredulidade principalmente que está dentro do seu coração. Que está te limitando de viver as promessas, a bondade de Deus. Ou você tem um coração quebrantado. O seu coração se quebra diante da palavra ou tenta apresentar razões, ou tenta apresentar defesas, ou tenta apresentar motivos para falar
que você é certo. Algo que nós precisamos entender. A fé não se ofende com a correção da palavra. A fé nunca vai se ofender quando a palavra é liberada para trazer correção. Irmão, se a palavra que está vindo sobre a sua vida está te corrigindo, se sinta amado. O pai só corrige o filho que ama. O filho que não é amado, ele é dado ao seu próprio desastre. Ele que se lasque, como se dissesse isso. Porém, o que acontece? Quando a palavra de Deus, né, ela vem para te corrigir, não fique ofendido, não feche o seu coração. A palavra nunca vai ferir o seu coração, porque a palavra é remédio. Você nunca vai ver alguém falando assim, eu fui ferido pela palavra. A palavra não fere. A palavra, ela pode desconstruir, ela pode te quebrar. Ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela pode pegar você hoje com o coração endurecido. Ela vai quebrar o seu coração. Ela vai te perseguir, vai esmagar toda a dureza de coração, de serviço, até que você entenda que você precisa se dobrar. Aí o que acontece? Não tem como ficar ofendido com a palavra de Deus. Eu estou ofendido porque Deus falou isso comigo. Majestade Santa. Você ficou ofendido porque Deus falou alguma coisa com você. Irmão, presta atenção. Se Deus está te corrigindo é porque Ele te ama. Se existe uma palavra que está te perseguindo, normalmente quando Deus pega para corrigir alguém, o cara vai na esquina e ele escuta aquela palavra. Ele está nos lugares mais inesperados, aquela palavra vem novamente. Por quê? É a palavra de Deus perseguindo você. Já viveu isso, crente? Você fala assim, nó de novo isso, ó, essa palavra de novo, meu Deus do céu, olha isso. É como se você se tornasse um imã para atrair aquela palavra, porque Deus está liberando mais dessa palavra sobre a sua vida, para quê? Porque Ele quer te alinhar, Ele quer te corrigir, mas Ele não te corrige para te quebrar, Ele te corrige para te levantar. Ele não quer que você fique fora daquilo que Ele tem para você. Está comigo? Agora veja bem, a fé ela abraça a palavra como uma oportunidade de alinhamento mais profundo com o coração de Deus. Ela entende, Deus me ama. Se Deus está falando essa palavra comigo, Ele falou no domingo, na segunda, na terça, na quarta, onde eu olho eu vejo essa palavra. Então eu preciso ter atenção com essa palavra. O coração dessa pessoa abraça essa palavra, traz essa palavra para dentro, ele começa a amar e considerar aquela palavra. Para quê? Para ele ser restaurado através daquela palavra que está sendo liberada. Está entendendo, irmão? Agora, presta atenção. A incredulidade lê a Bíblia. A fé permite que a Bíblia leia a sua vida e transforme. Pessoas incrédulas leem a Bíblia, irmão. Igual eu e você. Aí a pergunta que fica, será que nós somos incrédulos? Eu e você somos incrédulos? Nós estamos aqui como incrédulos lendo a Bíblia ou estamos aqui, sabe, como pessoas de fé permitindo que a Bíblia possa ler o nosso coração? Que a palavra de Deus, ela entre no nosso coração e fala assim, Marlene, tá vendo isso aqui no seu coração? Não tá legal. É hora de tirar isso. Rose, tá vendo isso aqui no seu coração? É hora de tirar isso. Paulo, tá vendo isso aqui, Paulo? É hora de abrir mão disso no seu coração. Para de sustentar isso no seu coração. Remove isso, Adriano. Eu não quero esse tipo de atitude em você mais. Eu não quero mais esse tipo de comportamento em você mais. Eu não quero esse tipo de conversa saindo da sua boca mais. E o coração vai se apertando, sabe, irmão? Porque você é convencido, não pelo Adriano, mas pela palavra. O Espírito Santo vai convencendo cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Mas para isso, você começa a se expor à palavra. Não tem como, irmão, você se expor à palavra e ficar da mesma forma. Ofendido, a pessoa que ficou ofendida pregou aquilo para mim, pregou para você, porque você estava precisando. O médico só dá um remédio para o paciente que precisa. O médico só dá remédio para o paciente que precisa. Então, mas foi uma indireta. É para você tomar direto, então. Toma logo, passará. Para de reclamar. No Novo Testamento, vamos entrar aqui. O que nós estamos vendo no Novo Testamento? Estamos chegando no final do livro de Romanos. E o que nós vamos aprender aqui na passagem de hoje? Né? Que é a fé que desmascara os falsos mestres. Mestre, existem falsos mestres? Sim, existem falsos mestres. Né? Os cleptos. O que é o clepto? Quando Judas está ali presente, Judas era um dos 12 apóstolos. E a palavra fala que Maria foi ali quebrar o frasco de nardo
precioso e entrega como uma oferta aos pés de Cristo. Então, quando Maria faz aquilo, ela muda o ambiente, ela revela a honra para Cristo e a honra que ela libera transforma o ambiente. Quando o ambiente é transformado, as primeiras pessoas que se irritam são os apóstolos. E um deles, Judas, vira e fala assim: que desperdício. Isso poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Ele queria cuidar dos pobres. Ele não queria fazer nada para Jesus. Aí, a palavra fala ali que Judas era ladrão. A palavra ladrão ali não é só alguém que surrupiava, irmão. Entenda isso. Não é só alguém que enfiava a mão para pegar aquilo que não era dele. O kleptos, que é daí que vem a palavra kleptomaníaco, que é a desculpa de algumas pessoas que roubam, que são ladrões nos nossos dias atuais. Então, essa é a desculpa psicológica para uma pessoa que rouba. É isso que o mundo faz. O mundo pega aquilo que a Bíblia chama de pecado e coloca um nome bonito, tecnológico, para justificar aquilo que a pessoa está fazendo de errado. Então, o cleptomaníaco é alguém que rouba, é um ladrão. Só que a palavra kleptos, no seu original, não fala de roubo de mercadoria. Fala do roubo da confiança. Do roubo que é feito por uma pessoa que ela tem um conhecimento, mas um ensino errado. Entre aspas, um falso mestre. O que Paulo está advertindo aqui os cidadãos de Roma, os romanos, sobre os falsos mestres? Presta atenção. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé. Quem que causa divisão e perturba a fé? Esses indivíduos, eles não servem a Cristo como nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Quem são essas pessoas? Os falsos mestres. Eles não servem a Cristo, eles servem a si mesmo. Eles não estão ali para pregar o evangelho de Cristo, para revelar a Cristo. Eles não estão ali para trazer o avanço do reino. Eles estão pregando de si mesmo. Eles estão construindo algo para si mesmo. Todo falso mestre constrói para si mesmo. Todo falso mestre, ele está ali construindo algo não para Cristo, não para revelar a Cristo. Ele quer a revelação do eu. O eu é grandioso. O nome dele é grandioso. Presta atenção. A incredulidade é ingênua. Ela é facilmente seduzida por palavras suaves e bajulação. Um falso mestre é bajulador. Ele tem uma palavra suave. Cuidado. Cuidado. Porque busca o que agrada a si mesmo. Todo falso mestre quer ser agradado. Ele quer ser adorado. Lembra alguém? Te lembra alguém? Te lembra alguém que tinha uma posição no céu e decaiu? Que tinha uma posição diante do trono e decaiu? A fé, no entanto, ela é sábia e vigilante. Irmão, nós estamos combatendo a incredulidade. Muita incredulidade é gerada por um falso mestre. Quando os 12 espias voltaram para dar o feedback, os 10 espias que levantaram ali falaram contrário àquilo que Deus estava para fazer, que falaram que a terra era cheia de gigantes, que a terra era boa, mas era cheia de gigantes. O que eles foram ali? Falsos mestres. Falsos mestres. A fé, no entanto, é sábia e vigilante. Ela possui um discernimento divino que identifica o que perturba a fé e o que causa divisão. O que está causando divisão entre você e Deus? O que está querendo se colocar entre você e Deus? Porque existem muitos falsos mestres que querem se levantar nesse tempo, e isso desde que a Bíblia é Bíblia, desde que o mundo é mundo. Tem pessoas que querem se levantar entre você e Deus, ser o mediador, ser o pedágio. Tem pessoas que querem ser pedágio entre você e Deus. Eles querem remover Cristo. Nunca morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz, irmão, deixa de ser besta. Quem morreu na cruz foi Cristo. Ei! Só que tem pessoas que se levantam e falam assim: eu sou o pedágio, você não pode receber nada do céu se não for pela minha vida. Ah, que Deus só vai fazer na sua vida se for através de mim. Seu nome é Cristo? Seu nome é Cristo? Seu nome é Cristo? Ei, você já viu alguém falando isso? Você já viu alguém se levantando para falar isso? E Deus só pode fazer na sua vida através dele? Quando eu escuto pessoas falando isso, eu olho assim, eu falo: irmão, o que está acontecendo com essa pessoa?
que ela viu? Que água que ela bebeu? Que água que essa pessoa bebeu para deixar ela tão entorpecida? Qual Bíblia que ela leu para ela ficar tão entorpecida? E algumas ainda pegam as passagens soltas. Só que passagens lá de trás. Elas não conseguem pegar algo do novo e falar assim, olha para isso aqui. Para de querer ser preso por uma pessoa que quer mediar o que Deus fez para você. O acesso é livre. O caminho está aberto, irmão. O caminho está aberto. Sabe qual é o problema? É que pessoas não querem andar pelo caminho. Elas querem ficar na zona de conforto. Aí é quando os falsos mestres são abusadores da fé. Os abusadores da fé. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Reage aí nos comentários, fala comigo. Você já encontrou pessoas que agem assim? Que querem ser mediadores, quer ser pedágio? Ela quer te cobrar por aquilo que Cristo fez. E ela se coloca como o mediador. Tudo vai acontecer por aquilo que você faz para ela. Se você não fizer, aí as pessoas elas começam a sofrer. Ela tem um ataque dentro dela, a guerra civil se instala, porque ela fala assim, eu acho que minha vida está travada por isso. Eu acho que minha vida não avança por isso. É porque ela não é o meu mediador. O tempo todo, o mundo se encheu deles. Pastor Paulo está aí, né, Paulo? Bom dia, meu irmão, Deus abençoe. O mundo está cheio dos falsos mestres, irmão. Sabe qual é o problema? Os falsos mestres são mais valorizados do que os verdadeiros mestres. As pessoas têm mais prazer em ouvir um falso mestre, porque o falso mestre bajula. Ele não te confronta. O falso mestre adoça a sua vida, ele fala aquilo que você gosta. Cada um tem um mestre que merece. Cada um vai ter um mestre que merece. Por quê? Se você gosta de ouvir bajulação, fica à vontade. Tem um monte de mestre aí para bajular seus ouvidos, para falar aquilo que te agrada. Paulo falou, tem o tempo todo. Gente, vocês encontram pessoas assim? Ou é só no meu mundo aqui que tem isso? É só por onde eu já passei que eu encontro isso. O falso mestre, o bajulador, o intermediário. Ei, acorda, crente. Vamos quebrar a incredulidade, irmão. A sua incredulidade te faz acreditar que tem um outro mediador. O mediador é Cristo. O que Deus faz através na sua vida depende da sua fé em Cristo. Olha primeiro para Cristo. Quem te salva é Cristo. Ah, mas ele usou um homem para poder me evangelizar. Sim, e glória a Deus por aquela pessoa. Agora é hora de você se levantar e ser a voz, o mensageiro para alcançar pessoas também. Ah, mas eu não me sinto qualificado. Incredulidade. Ah, eu ainda não sei como fazer. Incredulidade. Faça o melhor que você tem com aquilo que você já tem. Seja excelente. Excelente é pegar o que você já tem, o que você sabe de Cristo. Paulo, veja bem, ele tinha acabado de nascer de novo. Ele não passou pelo seminário, ele não foi em lugar nenhum, irmão. A palavra fala que ele já sai ali do batismo pregando. Ele já saiu dali pregando. E não parou mais. Aí você está aí esperando o anjo descer do céu, parar na sua frente e falar, ei, vá. Você está esperando uma coisa tão desconexa. Tudo que você precisa fazer é começar a agir em fé. Age em fé hoje na sua família, no seu trabalho amanhã, quando você voltar, se você não trabalha hoje, age amanhã em fé. Fala o que Deus tem colocado no teu coração. Sabe qual é o problema? Que as pessoas elas acham que Deus está construindo dentro delas uma represa. E, na verdade, Ele te construiu um rio. Aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios. Tem um rio de vida dentro de você. Aí sabe por que muitas vezes você está aí passando mal, no mal-estar, a vida não vai, a vida não avança? É porque você quer reter aquilo que você tem que dar. A vida de Cristo em você não é para você reter, é para você liberar. Mas a incredulidade, isso é a voz da incredulidade falando,
É hora de deixar de ser incrédulo. Estamos nesse mês removendo toda e qualquer raiz da incredulidade. Amém? Está comigo aí? Deixa eu te falar. Abandone os falsos mestres. Abandone. Pare de ouvir. Combater a incredulidade exige que fiquemos longe daqueles cujo ensino, no fundo, serve a eles mesmos e não a Cristo. Tem que ficar longe do falso mestre, irmão. Olha ela aí. Fique longe do falso mestre. Pergunta para você, você está exercitando o discernimento de fé para identificar e afastar-se de ensinos que, embora suaves, possam minar a sua obediência a Cristo? Você busca sempre ouvir o bajulador ou você está ouvindo aquele que realmente vai construir em você algo que começa agora e vai perdurar pela eternidade? A fé madura não é apenas sobre crer no bem, mas também sobre identificar e rejeitar o engano que se veste de piedade. Tem muita coisa que parece, mas não é, irmão. Presta atenção. O falso mestre, ele nunca vai criar uma nota de R$3. Nunca vai criar uma nota de R$3. Sabe por quê? Nota de R$3 não existe. Ele vai ter que ter muito trabalho para te convencer que o banco fez uma nota de R$3. Mas ele vai reimprimir, vai falsificar uma verdade. Mas ela destoa. Ela destoa. Por que é importante você entender esse tempo que nós estamos tendo de ler a Bíblia em um ano? O que Deus vai gerar na sua vida, irmão? Você vai se tornar um bereano. Alguém que não apenas ouve e dá glória a Deus e aleluia para tudo, mas alguém que vai checar também, alguém que vai conferir. Alguém que vai falar, peraí, onde que está falando isso? Ah, está aqui. O texto é esse, tá? Então vamos lá no texto? Vamos entender se é isso mesmo que está falando? Porque os falsos mestres, eles pegam textos fora de contextos para falar o que querem falar. Ele pega um texto fora do contexto e coloca a explicação dele. Só que aí, o problema não é o falso mestre, é isso que eu quero que você entenda. Porque eles sempre tiveram, sempre vão ter, e no futuro eles estão lá no futuro já também. O problema é você, que pode se preparar, pode aprender, só que quer ficar escravo disso. Em tudo aquilo que você não aprende, você depende. Quando você aprende a palavra de Deus, quando você entende que a Bíblia ela nos foi dada não para ficar na estante, não para ser um livro a mais na nossa casa. A Bíblia que você destrói te constrói. Imagina que a sua vida espiritual hoje é resultado de quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você leu a Bíblia? Porque a Bíblia que você destruiu lendo, passando folha, irmão, é tão lindo quando eu vejo isso. Quando minhas Bíblias de papel, eu leio muito hoje no digital, mas quando eu estou lendo na Bíblia de papel e a Bíblia começa a soltar, eu falo, glória a Deus. Alguma coisa ficou fixada aqui dentro. Por quê? Para que eu consiga arrancar uma página de tanto ler e passar por ela, irmão, aquele texto falou muito comigo. A última Bíblia que eu dei, Isaías 54, estava saindo. Amém, Paulo, amém. Obrigado por ter você aqui. Tamo junto, meu irmão. A Bíblia que você destrói vai construir algo na sua vida. De repente, hoje você é um caos, sua vida é um caos. Sabe por quê? Você brinca de ser crente. Aqui não é lugar para brincar de ser crente, não, irmão. Se você quer o bajulador, o adulador, vai seguir outra pessoa, vai assistir a live de outra pessoa, ver conteúdo de outra pessoa. Quem me conhece há mais tempo fala assim, a mensagem que eu gosto de você é para você falar a verdade. Eu não ganho nada de você, irmão. Mas eu ganho do céu quando eu falo. Eu não ganho nada do homem quando eu falo. Muitas vezes eu ofendo o homem. E eu não estou nem aí. O que eu tenho que falar, eu estou falando o que eu tenho que falar. Eu estou comunicando o que eu tenho que comunicar. Eu vou ser cobrado disso. Então, é melhor que eu fale isso. Só que veja bem, você pode ficar ofendido comigo, mas não vai ficar ofendido com a palavra. Porque essa palavra vai te perseguir. Se Deus falar algo com você aqui, se Deus está falando com você, abandone os falsos mestres, pode ficar em paz. Você vai começar a ouvir isso em cada esquina que você for. Cada esquina que você for, você vai ver o Espírito Santo. Ei. Cada esquina que você chegar, o Espírito Santo vai falar, larga a incredulidade, abandona a incredulidade. Por quê? É tempo disso. Ele quer trabalhar isso no nosso coração, ele quer trabalhar isso na nossa vida. Não tem como, irmão, você viver as promessas se você for um incrédulo.
Não tem como você avançar na sua vida se você não se tornar uma pessoa que vai militar na fé, que vai agir em fé. E a fé não é pensamento, não é sentimento. A fé é uma certeza, é uma convicção das coisas que eu não vejo. O que é que você não vê, mas você crê? O que é que você não vê, mas que você crê? O que é que eu não vejo, mas eu creio? Hoje nós temos aqui 5 pessoas ao vivo. Eu creio que daqui a pouco vai ser 50. Eu creio que logo depois de um tempo vai ser 500. Eu creio que logo depois de um tempo vai ter 5.000 pessoas aqui. Eu creio que logo depois de um tempo vão ter 50.000 pessoas aqui. Vamos alcançar um grande número de pessoas, porque as pessoas, a ficha delas vai cair. O próprio Deus vai remover delas esse desejo de bajulação, de engano. Elas vão cair a ficha. Ela vai falar, por que eu estou sendo enganado? Por quê? Porque é por conta dela, não é por conta da pessoa que está pregando errado, que está debaixo de uma falsa motivação. É por causa do seu coração, que valoriza aquilo que é errado. O que nós precisamos entender? A fé madura não é apenas sobre crer no bem, mas também sobre identificar e rejeitar o engano. O engano se veste de piedade, irmão. Presta atenção, Judas era o ladrão, o cleptomaníaco, o falso mestre. Ele estava onde? Ele estava entre os 12 apóstolos. Ele estava no lugar certo, no meio das pessoas certas, caminhando com as pessoas certas, mas o coração dele era errado. A motivação que motivava ele a agir era errado. Consequentemente, teve o fim que teve. A incredulidade é seduzida pela bajulação. A fé é firmada na verdade. Irmão, quer aprender a Bíblia de verdade? Pode vir. Se você quer o bajulador, aqui não é seu lugar não, tá bom? Vamos lá, segundo texto aqui de Romanos. A fé que crê no poder de Deus para fortalecer. O texto fala aqui assim, ó, toda glória seja dada a Deus, que pode fortalecê-los. Quem pode fortalecer, irmão? O próprio Deus. Toda glória seja dada a Deus, que pode fortalecê-los, como afirmam as boas novas, a fim de que eles também possam crer nele e obedecer. O que nós vamos aprender aqui nesse texto de Paulo? A incredulidade nos diz que somos fracos e que vamos falhar. E de repente você escutou essa voz hoje, domingo, primeiro dia da semana, um ciclo novo se abrindo. E você já escutou, essa semana vai ser difícil. Você é fraco, você é um coitado, você é um pequenininho, você é um pobre de marré. É a incredulidade falando. Ei, ontem eu falei isso, vou repetir. É hora de colocar a incredulidade no silencioso. Diminua. Coloca ela no mudo e amplifica a voz da fé. Adriano, como que eu vou amplificar a voz da fé? Começa a declarar a palavra de Deus. A voz da fé é liberada através da sua boca, essa bocona aí, ó, que muitas vezes murmura, reclama, fofoca, mas não fala a palavra da fé. Começa a falar aquilo que Deus está falando no seu coração. Ai, Adriano, eu não sei o que Deus está falando no meu coração. Vem aqui todo dia de manhã, queridão. Abre esse coração, deixa a palavra entrar no seu coração. A palavra que entrar no seu coração, você torna ela uma fala na sua boca ao longo dos dias. Declara, eu sou abençoado, eu sou amado. O Senhor me guarda. O Senhor é aquele que vai adiante de mim. Vai pegando. Você não precisa ter uma construção perfeita na sua fala agora, mas você precisa aprender a mudar a sua boca, porque o coração fala daquilo que... A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a fala da sua boca é desconexa e manifesta a incredulidade, é porque o seu coração está sendo alimentado por isso. É hora de tirar a fonte errada que alimenta o seu coração e conectar o seu coração numa fonte verdadeira, limpa. Veja bem, a palavra, à medida que entra no nosso coração, ela vai tirar as impurezas primeiro. Toda a sujeira espiritual que entrou dentro de nós, ela vai sair, ela vai subir. A palavra é como água. Imagina, a água está entrando dentro de uma vasilha, de um copo sujo. A sujeira está lá. Então a água vai entrando. Então a primeira coisa que sobe é o que? A sujeira. E de repente você está com a sujeira por aqui, porque ela está pronta para sair. Ela está pronta para sair da sua vida. Então deixa que a água continue entrando. Só que o quê? Algumas pessoas, quando começam a sentir isso, elas sentem um mal-estar. Nossa, estou desconfortável. Não, vou parar de ver, vou parar de ouvir. Não, continua. Continua. Você está no ponto de virada. Você está no ponto de inflexão. Você está no ponto de transbordamento. Porque se tá sentindo mal, irmão, é porque o lixo está quase saindo. A sujeira grossa vai sair. E quando ela sair, começa um processo de limpeza. Você vai começar a ser limpo. A água, a palavra é como água que entra, que nos lava, que nos limpa e vai nos deixar aptos. Vai nos deixar preparados. O que fala aqui? Veja bem. Paulo encerra sua carta com uma explosão de fé.
A glória é para Deus, que tem o poder de nos fortalecer. Essa palavra, fortalecer, significa firmar, estabelecer, tornar estável. Deus tem o poder de nos firmar, estabelecer e tornar estável. A nossa firmeza não vem da nossa força de vontade. Ah, Adriano, eu estou tentando acordar todo dia cedo, eu não estou conseguindo. Pede a Deus para te acordar, que você vai ver se você não acorda. Pede a Deus para te acordar. Você vai quebrar o seu despertador. Na força de vontade, você trava seu despertador e não sai da cama, perde a hora. Agora, se você falar, Deus, me acorda amanhã, 6 horas. Vou acordar, eu vou sentar na mesa, vou fazer um café, eu vou esperar para participar dessa live amanhã. Para aprender mais da Bíblia amanhã. Irmão, você começa seu dia governando. Se você perde para a cama, se você perde para a incredulidade dentro da sua casa, você vai ganhar de quem, irmão? Ei, soldado. Soldado no quartel acorda cedo, irmão. Esse mês é para soldado. É para soldado que quer vencer, para soldado que quer avançar. Veja bem, a nossa firmeza não vem da nossa força de vontade, mas do poder de Deus que opera em nós. O poder de Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Deixa o poder de Deus encher a sua vida. A fé se apropria dessa verdade. Ela crê que o mesmo Deus que nos salvou, irmão, o mesmo Deus que nos salvou é poderoso para nos manter de pé e para nos capacitar a obedecer. Deixa o poder de Deus encher a sua vida. Deixa o poder de Deus encher a sua vida. É mais do que experimentar a multiplicação do recurso que está acabando. É você poder experimentar o poder, sabe o que é? É ver a vida de Deus pegar aquilo que está morto e ressuscitar. E de repente a sua fé nesses dias precisa ser ressuscitada. Você não está precisando de um caixão, você está precisando de um desfibrilador espiritual. Uma imposição de mãos que reaviva, que reativa em você aquilo que está morto da parte de Deus. Irmão, eu oro para que Deus ressuscite você nesses dias. Eu oro para que você saia do lugar da morte, da apatia, da letargia. Pergunta para você, quais áreas você está confiando na sua própria força para fazer e permanecer firme? Quais áreas que você olha para você e fala assim, isso aqui depende só de mim, eu tenho que fazer, em vez de criativamente no poder de Deus para te fortalecer. Ei, existe poder disponível. Existe poder disponível. Só que muitas vezes você está tão focado na sua própria habilidade, capacidade, dom, talento, razão, inteligência, que você não consegue parar e olhar, Deus, eu preciso de você. Pai, eu só posso fazer isso aqui se o Senhor me abençoar. Quando eu falo aqui com você, irmão, o que eu vejo e o que eu oro que vai acontecer que pelos olhos da fé, eu não estou olhando para o Adriano. Eu estou olhando para Deus. Eu já me convenci, como Abraão fez. E a palavra fala lá em Romanos 4, se não me engano, verso 17. Abraão se convenceu que a promessa de Deus para se cumprir na vida dele dependia totalmente de Deus. Ele não tinha capacidade de ajudar a Deus, de colocar nada. A única coisa que ele podia colocar era fé. Ele se convenceu que só Deus podia fazer ele viver o que Deus falou que ele iria ser. Ele entendeu que ele era totalmente desqualificado para viver aquilo. Se tornar pai de multidões, um homem de 99 anos, com uma mulher do seu lado, que era estéril, aos 90, só Deus para fazer isso, irmão. Seu papel é se convencer que Deus pode não só te salvar, mas te fortalecer para viver tudo aquilo que Ele falou que vai fazer. De repente, hoje você é um crente fraco. Você está fraco, você vive fraco. Você parece uma galinha de Angola. Tô fraco. É hora de mudar o disco. É hora de parar com esse discurso. Começa a declarar. O que a palavra fala? Diga ao fraco, eu sou forte. A palavra fala disso, irmão. Diga ao fraco, você é aquilo que você diz. Você é aquilo que você come, você é aquilo que você fala. O poder da vida e da morte está no poder da língua. Se você fica igual a galinha de Angola o dia inteiro, tô fraco. Ei, Deus está falando com você, não tá? Age aí, crente. Tem galinha de Angola aí? Galinha de Angola. Tô fraco. Você só olha para sua fraqueza. Não consegue olhar para ele e entender que ele é capaz
de nos fortalecer. Olha o que o texto fala. Toda a glória seja a Deus, que pode fortalecê-lo. Ele pode nos fortalecer. Como afirma as boas novas, Ele que pode nos fortalecer. Outro texto vai dizer, diga o fraco, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Declare isso aí agora, sentado em pé. Né? Tem um irmão que assiste aqui, ele fala assim, eu não falo nada porque eu estou na moto, mas estou ouvindo, glória a Deus. Declara, irmão, independente do que você está fazendo, declara isso. À medida que você declara isso, vai acontecer algo no seu corpo. Há uma mudança na sua sinergia, a sua fisiologia, ela começa a mudar e ela muda por aquilo que você fala. Quando você declara, eu sou fraco, o seu corpo assume a fraqueza daquilo que você declara. Agora, quando você declara, eu sou forte, né, põe a mão aí no quadril, se você puder, fique em pé, põe a mão no quadril, estufa o peito, mulher maravilha, super-homem, posição de guerreiro, de soldado, e declara, eu sou forte. Sua fisiologia muda, Marx. Sua fisiologia muda, é alterada. Vai declarando. Você não tem que se sentir forte para declarar, mas você tem que declarar para se sentir forte. Pegou? Você não tem que se sentir forte para declarar que você está forte, mas você tem que declarar que é forte para se tornar uma pessoa forte. O poder da vida e da morte está na língua. Nós comemos daquilo que nós falamos. Se você fala mal, você come mal, você vive mal, você sente mal. Agora, se você fala de maneira correta, você vai se alimentar dessas palavras. Elas vão construir dentro de você algo que é importante para esse tempo. E eu decidi, irmão, nesses 30 dias, eu vou desconstruir a incredulidade e eu vou edificar a fé. Eu vou destruir, remover toda e qualquer raiz de incredulidade na minha vida e na vida das pessoas que passarem por mim. Então, se você está aqui, eu estou aqui para remover a incredulidade da sua vida, mas também para edificar a fé. Porque agosto não é mês de desgosto, como diz o adágio, o ditado popular. Agosto é mês de viver a bondade de Deus. É mês de ver a bondade de Deus se cumprir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Agora, vamos finalizar aqui com essa passagem de Paulo, para a gente encerrar. Veja, a fé se apropria dessa verdade. Ela crê que o mesmo Deus que nos salvou, ele é poderoso para nos manter de pé. A fé não nega a nossa fraqueza, ela glorifica a Deus, que é o único poderoso para nos tornar fortes e inabaláveis. Porque de repente você está esperando o gato de hoje. Alguém que põe a mão, alguém que vai ligar para você fazer uma oração. Ei, sai desse lugar. Por isso você fica sendo enganado por falsos mestres. Sai do papel de ser um enganado e começa a se tornar alguém que vai viver uma fé verdadeira, genuína, resoluta. A incredulidade foca na sua incapacidade de ficar de pé. Quem sou eu? Pobre de mim. A maneira como você se vê determina também a maneira que você fala de você. Se você se vê errado, você vai falar errado de você. Se você se vê certo, você fala certo de você. Se você olha para uma pessoa com um olhar errado, você fala errado também dessa pessoa. Agora, se você vê essa pessoa certa, você declara as palavras certas e a sua declaração gera vida na vida dessa pessoa. Pegou? A incredulidade foca na sua incapacidade de ficar em pé. A fé foca no poder de Deus para te sustentar. Eu estou de pé hoje, irmão, pela glória de Deus. Você está de pé hoje pela glória de Deus. Algumas pessoas não acordaram nessa manhã. Você já parou para pensar sobre isso? Domingo, 3 de agosto de 2025. Tem pessoas que não acordaram. Tem pessoas que não vão ficar de pé hoje. Elas vão acordar, mas não vão ficar de pé. O corpo não tem saúde. Eu e você estamos de pé. Deus tem nos dado saúde. Você pode agradecer a Deus por isso. Você pode ser grato a Deus por isso. Amém? Passagem de Salmos, está lá em Salmos 26, verso 1 e 2. Olha o que fala. A fé que ousa pedir para ser provada. A fé que pede. Olha o que o salmista fala. Põe-me à prova, Senhor, e examina-me. Investiga meu coração e a minha mente, pois tenho confiado no Senhor sem vacilar. O que o salmista faz aqui, irmão? É uma coisa meio de doido isso aqui. Presta atenção. A incredulidade teme o escrutínio de Deus. O que é o escrutínio? É Deus pegar você e começar a vasculhar você. O
que o salmista falou assim? Senhor, me coloca à prova, me examina, investiga se no meu coração e na minha mente tem algo distorcido. Ele pediu para ser checado. Ele pediu para ser provado. A fé, no entanto, ela tem uma confiança tão ousada na sua própria integridade. E essa fé, ela vem do próprio Deus, tá, irmão? Não é uma confiança que a pessoa tem em si mesmo, que convida a um exame divino. Assim como você vai no médico e o médico te pede uma bateria de exames, você vai lá fazer os exames para ver se está tudo ok. O que o salmista está fazendo aqui? No Salmos 26, verso 1 e 2, pedindo a Deus para checar ele. Prova meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Olha se tem alguma coisa distorcida em mim. Davi não está sendo arrogante, ele está declarando que ele vive na total dependência e confiança do Senhor. Ele não estava apoiado nele. Por quê? Irmão, o melhor momento de descobrir se tem uma coisa errada na nossa vida é no início e não no fim. Quando você descobre uma doença, uma enfermidade no início, você tem chance de tratar ela. Quando você só vai descobrir isso depois de muito tempo, a chance de tratamento diminuiu. Então, quando você fala, Deus, me checa, me sonda. Vou confessar algo para você aqui ontem. Quando eu estava, final da noite ontem, estava terminando de preparar isso aqui, sabe? E quando eu cheguei nessa passagem que fala dos falsos mestres, eu falei, Deus, será que eu sou um falso mestre? Eu estou construindo algo para mim? Eu quero o nome do Adriano sendo evidenciado. Aí quando eu cheguei aqui nessa passagem do salmista falando, eu falei, você tem coragem, Adriano, de pedir Deus para te provar? Para saber se você é um falso mestre ou não? E essa é a minha oração, irmão. Me prova, Pai. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu nunca vivi um evangelho para falsificá-lo. Nunca vivi. Se é algo que eu busco ter no meu coração é integridade, irmão. Com a palavra de Deus. Muitas vezes eu não vou falar o que as pessoas gostam, mas eu vou falar o que tem que ser dito. Minha palavra não vai fazer curva, porque eu não falo de mim. Não falo de mim. Eu falo da verdade que eu carrego. E as pessoas sabem. Algumas pessoas olham e falam assim, porque só as palavras na sua boca algumas vezes é dura. Sim, porque eu não sou bajulador. Eu não sou bajulador. Não estou aqui para ganhar seu coração. Para mim, não. O falso mestre quer ganhar o coração das pessoas para si. Se Deus vai te abençoar, irmão, através daquilo que eu ensino a palavra. Se Deus vai te abençoar, glória a Deus. Você é mais um em um número incontável de pessoas que vai passar pela minha vida, que vai receber algo de Deus na minha vida, e de repente eu nunca vou saber da qualidade daquilo que Deus fez. Isso, por muito tempo, eu entendi que era Deus me guardando, sabe? Para que o meu ego não se inflasse. Para que o meu ego não assumisse um lugar forte na minha vida. Porque já tem ego. Um mestre, ele já tem que trabalhar o ego, porque o ego fala assim, você sabe mais. Você tem mais revelação, você tem mais conhecimento. O ego fica o tempo inteiro falando, mano. Então você tem que silenciar a voz do ego. Então, o meu combate, sabe, não é para poder construir algo para mim. É para realmente entender que aquilo que eu estou falando, sabe, não tem terminologia no Adriano. Eu não quero ser o bajulador da sua vida, irmão. Eu não estou aqui para falar o que te agrada, mas aquilo que precisa ser falado. Isso aqui é um discipulado. Sabe o que é discipulado? Discipulado é gerar Cristo. Não é tomar o seu tempo. A minha oração é que cada vez que a gente abrir aqui, ter um momento aqui, e isso está sendo diariamente, é que você possa sair daqui melhor do que você entrou. Mais cheio da palavra, com mais revelação, com mais vontade de corrigir coisas na sua vida. Não estou aqui para se tornar amigo de vocês. Se a gente ficar amigo, amor, é lindo. Alguns, a gente tem um relacionamento mais próximo. Mas tem pessoas... Sabe o que eu sei de verdade?
é que quem é meu amigo nunca vem aqui. Nunca vem aqui. Os que falam assim, Adriano, eu sou seu amigo, eles nunca vão aparecer aqui. Deus vai trazer aqueles que querem receber daquilo que eu carrego. Isso é honra. Isso não é amizade. Marlene, nunca vi a Marlene. Marlene está aqui desde o primeiro dia. Hoje é dia 34. Eu acredito que Deus está fazendo algo na vida da Marlene. Por quê? Porque ela está voltando. Normalmente, sabe, todo dia, quando eu abro aqui, a primeira pessoa que normalmente aparece aqui é a Marlene. Eu nunca vi a Marlene, irmão. Nem sei qual a cor dos olhos, a altura, nem sei nada da Marlene. Mas eu sei que Deus está fazendo algo na vida dela. Tem outras pessoas que conversam comigo e falam, mestre, eu assisto durante o dia, não consigo estar presente. Amém. Eu sei que Deus está construindo algo em você. Eu sei que Deus está abençoando a sua vida. Jesus Cristo, 7h50. O que vocês fazem? Vou finalizar isso aqui, irmão. O que Davi faz, sabe? E qual é a pergunta que você tem que se fazer nessa manhã? Eu tenho coragem de fé para pedir a Deus que examine meu coração? Ou eu tenho medo? Eu tenho incredulidade. Eu tenho incredulidade no meu coração para pedir, Deus, sonda meu coração. E quando ele sondar, eu falo, não, eu sei aí o estado. De repente eu falo assim, eu sei o estado do meu coração. Eu sei o lixo que eu coloco no meu coração. Você está doido? Se Deus for checar aqui, o que Deus pode encontrar no seu coração que te paralisa hoje? Que te teme abrir seu coração diante de Deus? A fé madura não teme o teste de Deus, pois a sua confiança não está na sua própria perfeição, mas na fidelidade inabalável do Senhor. Irmão, se tiver alguma coisa errada no meu coração, no seu coração, sabe o que vai acontecer? Deus vai limpar o nosso coração. Ele não vai nos bater, ele não vai nos matar, ele pode nos matar. Só que veja bem, se tiver alguma coisa, se nós formos como salmista, Deus, sonda o meu coração, me prova. Olha a minha integridade, eu sou íntegro, meu coração é reto. Se Deus olhar para dentro de nós, Ele já vê, irmão. É isso que você precisa entender. Deus já vê o nosso coração. Quando você está orando ali, você pode estar orando em língua, em português, em espanhol, você pode estar fazendo o que for. Quando você está orando, você está falando algo, mas Deus está olhando diretamente para o seu coração. Deus está olhando diretamente para o seu coração. Eu tenho sede, por isso eu volto. A fonte de conhecer a verdade tem sido dias ímpar. Amém, Marlene. Que isso continua, que a sede aumente, que a fome aumente. Irmão, Deus já vê o nosso coração. Quando você pede Ele para ver, é você que está pedindo, mas Ele já viu. Ele já viu. Só que o quê? A incredulidade faz você acreditar que manter um coração puro depende de você. Quando na verdade depende de você abrir seu coração diante de Deus. Frase impactante para você levar hoje. A incredulidade se esconde de Deus. A incredulidade te leva a esconder. Você fica igual a Adão no jardim do Éden, brincando de pega-pega com Deus. Ei, Adão, cadê você? Você atrás da figueira. Você atrás da figueira. Por que quando Jesus caminhou aqui na terra, em forma humana, quando ele viu a figueira, ele falou assim, seca, e ela secou. Abre aspas, ele lembrou do Éden. Adão com a folhinha de figueira tampando a sua nudez. A figueira fala da religiosidade. A figueira fala da religiosidade. Parece, mas não é. Ei, crente, para de ser religioso. A figueira, quando Jesus passa, ele olha para a figueira estava verde, esbelta, viçosa, cheia de vida. Sabe o que acontece? A palavra fala que Jesus chegou na figueira, olhou para a figueira, ele estava com fome. Ele falou, deixa eu comer o fruto da figueira. A figueira estava no talento, irmão. Bem tratada. Mas não tinha fruto. Não tinha fruto. Jesus amaldiçoou a figueira na hora. Entre aspas. Eu acho que ele lembrou. Lá de Gênesis. Quando Adão se escondeu. Atrás da folha da figueira. Atrás da figueira. Se vestiu com folha de figueira. Para tentar esconder aquilo que estava no coração dele. Sai de trás da figueira hoje. Sai de trás da religião hoje. Para de tentar esconder aquilo que Deus já viu que está no seu coração.
Toda sujeira do coração precisa ser revelada diante de Deus. E vai ser, irmão. Você não consegue esconder dele. Você não consegue esconder dele aquilo que está no seu coração. Tem incredulidade no seu coração? Você pode até falar como quem tem fé. Mas se a incredulidade ainda está no seu coração, permita ele remover essa incredulidade. Existem raízes de incredulidade presentes no coração. Deus quer remover isso. Deus te convida, veja bem, a incredulidade se esconde de Deus. A fé convida para uma inspeção. Vamos começar na semana, irmão. Tem coragem de convidar Deus para fazer essa inspeção? Deus, som do meu coração. Dia 3 de agosto. Nós vamos bater nessa tecla 31 dias de agosto. Deus, som do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma coisa errada. Vê se há no meu coração alguma raiz podre que precisa ser removida. E remove, Senhor. Adriano, vai doer. É melhor doer por ele tirar do que você sentir uma dor constante por ela ficar. Amém? Finalizando, irmão, Provérbios 20, 19. O que fala? A fé que guarda a boca. Quem tem fé vai guardar sua boca. Vai ter cuidado no falar. O fofoqueiro vive espalhando segredos, portanto, evite a companhia de quem fala demais. Evita a companhia de fofoqueiro, irmão. A fofoca é a fala excessiva. E a fala excessiva são manifestações da incredulidade. Quem fala muito está revelando incredulidade no seu coração. Veja bem, a fofoca e a fala excessiva nascem da necessidade de se exaltar, de diminuir os outros, de processar a ansiedade ou de criar um drama em vez de confiar em Deus. O nosso papel é confiar em Deus. Que a minha declaração e a sua declaração, elas sejam para revelar confiança e não necessidade de se exaltar, diminuir os outros, uma maneira de expressar a ansiedade ou de criar um drama dramático. A fé, por outro lado, produz segurança e descanso. Ela declara o descanso, ela fala do descanso. Ela não precisa espalhar segredos para se sentir importante. Deixa eu te contar o que eu sei. Deixa eu te contar o que fulano falou. Fofoqueiro. Qual que é a fofoca de crente, irmão? Você conhece o crente fofoqueiro? O crente fofoqueiro, ele chega perto de você e fala assim, eu vou te contar um negócio aqui, não pode contar para ninguém não, é só pra gente orar. As irmãs da intercessão, toma cuidado, hein? Vou te contar um segredo aqui. Não conta pra ninguém, pra gente orar. Cuidado. Cuidado, fofoqueiro. Ela não precisa espalhar segredos para se sentir importante. Ela entende que as palavras têm poder e que uma boca sem controle pode espalhar sementes de dúvida e divisão, minando a fé da comunidade. Foi isso que aconteceu em Israel. 12 espias, 10 falaram da incredulidade, 10 espalharam uma má notícia, 10 espalharam morte. A vida e a morte estão no poder da língua. Então, quando você fala, ou você edifica a fé, ou você gera incredulidade. O que você tem feito com a sua boca? A fé se cala onde a incredulidade precisa falar. Quem tem falado na sua boca nesses dias, irmão? A fé ou a incredulidade? As suas declarações, as suas conversas com pessoas, mas também a sua conversa interna. Porque você conversa muito mais com você do que qualquer pessoa. A sua conversa interna é de fé? A sua conversa externa é de fé ou de incredulidade? Pergunta, minhas conversas têm sido usadas para edificar a fé nos outros? Ou a minha necessidade de falar tem espalhado semente de dúvida? Quem é você? Dos 12 espias que foram na Terra da Promessa e voltaram com feedback, quem é você? Você está entre os 10 que minaram a fé, ou você está entre os 2, Josué e Caleb, que falaram assim, ei, a terra é de gigante sim, a terra é boa sim, mas deixa eu te falar, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Tamo junto, vamos entrar para dentro daquela terra e vamos possuir aquela terra. Quem é você? Qual é o seu discurso? A fé verdadeira se manifesta em uma boca controlada, que entende que o silêncio da confiança é mais poderoso que o barulho da incredulidade. O silêncio da sua confiança fala muito mais alto do que qualquer barulho de incredulidade que você possa falar.
Amém? A incredulidade vaza pela boca, a fé guarda o coração e os lábios. Irmão, que a fé guarde a sua boca, que a fé guarde os seus lábios. Não deixe a incredulidade permanecer no seu coração, não deixe a incredulidade vazar pela sua boca. Não é tempo de deixar a incredulidade falar mais alto. Ela vai ficar no mudo, ela vai ser desligada, desconectada, arrancada. E nós vamos sim crescer em fé todos os dias. Amém? Glória a Deus. Finalizamos aqui esse dia de hoje, né? Aleluia. Meu Deus do céu, 1h30. Só Jesus na causa, velho. Só Jesus na causa. Mas que bom que hoje é domingo. Vai dar 8 horas agora. Vou acordar o povo ali para a gente arrumar e ir para a igreja. Hoje é domingo. Hoje tem culto. Hoje é dia de estar com os irmãos. Hoje tem ceia. Hoje é dia de ceiarmos. De trazer à memória. Trazer à memória o que Ele fez por nós. É Ele. Por Ele que eu estou gastando. A minha vida é dele, irmão. É Ele, por Ele, para Ele. Tudo é por Ele. Isso é fé. Isso é fé. Deus abençoe você hoje. Coloca nos comentários aí. Deus falou com você? Valeu a pena estar aqui? Se você chegou desde o início, se você chegou depois, valeu a pena? Coloca aí nos comentários. Só para que eu possa entender e a gente vai orar para finalizar. Bom, que Deus continue falando ao seu coração ao longo desse dia. É domingo, né? Que você possa cultuar o Senhor. De repente tem muito tempo que você não participa de uma reunião, não está numa comunidade. Vá, eu te direciono a isso. Como um discipulador sobre a sua vida, eu falo, vá, congregue, visite uma igreja, visite outra igreja, até que você encontre um lugar, Cida, que realmente possa te abraçar, que você se sinta, sabe, pertencente. Que Deus te abençoe, que você vá, que você possa hoje, né, celebrar, ceiar. Não sei quanto tempo você não ceia. A ceia te fortalece. Fazemos isso em memória dele, é um memorial. Quando eu como do pão e bebo do cálice, eu sou fortalecido. É um ato profético que ele nos chama a fazer, até que ele venha. E é uma oportunidade também de estarmos com os irmãos, sabe, Marlene? Dividir o pão juntos. Cada um de nós carrega um pedaço de Cristo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Não existe aquele que não precisa de ninguém. Aquele que pensa que precisa de ninguém já caiu. Está caído. Não preciso de você, já caiu. Nós somos um corpo. Cristo é um corpo que tem muitos membros. Ele não é um membro fantasma, um membro isolado. Então hoje é dia de cultuar o Senhor, irmão. É bom vir aqui, assistir a live, participar, ler a Bíblia sozinho, mas hoje é dia de estarmos na casa do papai, com os irmãos, juntos, em união, em comunhão. Amém? Você leve, né, tudo que nós vimos aqui nesse dia de hoje. Eu deixei o link para o grupo lá no Story. Vou colocar também na bio hoje. Entra lá no grupo. Ao longo do dia, eu vou colocar lá algumas coisas no grupo para você poder ir mastigando. Promessas que nós podemos extrair do texto que lemos hoje. Declarações de identidade. Você tem que declarar: eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Você tem que declarar aquilo que a palavra fala. Dentro do texto, dos textos que nós lemos hoje, existem algumas declarações que elas são importantes para você fazer. Então você vai alinhar a sua boca para falar aquilo que os céus estão falando e não aquilo que a incredulidade diz. Vamos remover a incredulidade. Lá é só para quem quer fazer parte desse exército, irmão. É de graça. Entra lá. Deus vai abençoar a sua vida e vai continuar falando. Tem um verso para memorizar. É importante você memorizar a palavra de Deus? Sim. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quanto mais eu entesouro a palavra de Deus no meu coração, mais a minha vida é transformada. Dentro de mim há uma transformação que acontece, porque eu estou introduzindo em mim a palavra de Deus, a maneira de Deus de pensar. Então, eu vou ruminar, vou processar isso e a minha vida é transformada. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por essa manhã. É o primeiro dia da semana, Pai. É o início de um novo tempo. É o início de um novo ciclo. Um ciclo de 7 dias e hoje é dia de descanso. Hoje é dia de celebrar o Senhor. Hoje é dia de buscar o Senhor, de agradecer ao Senhor. Nós te agradecemos, reconhecemos o teu falar, o teu agir, o teu mover na nossa vida. Pai, a minha oração é que toda a incredulidade escondida no nosso coração seja arrancada.
Assim como o salmista orou aqui, Senhor, me põe à prova. Senhor, que cada um possa ter coragem de fazer essa oração. A começar de mim, Senhor, me põe à prova. Só do meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, se existe alguma coisa no meu coração que precisa ser tratada, arrancada, tirada, alinhada. Alinha o meu coração. Aperfeiçoa-me, Senhor. Pela tua palavra, pela tua presença, pela tua unção, pelo teu espírito, nos limpa, nos torna cada dia mais e mais uma carta escrita que pode ser lida por todos os homens. Senhor, que esse dia seja um dia de alegria, que as pessoas possam sentar na mesa para almoçar e ter um tempo em família, um tempo de alegria, um tempo de reconhecer a bondade do Senhor. Em nome de Jesus. Irmão, presta atenção. Ontem eu falei algo, vou repetir aqui. Todos os dias desse mês de agosto, a todo momento, esteja atento para reconhecer a bondade de Deus. A bondade de Deus vai visitar você, ela já está visitando a sua vida. Porque, de repente, as coisas simples do dia a dia, você não consegue perceber nelas ainda a bondade de Deus. Você está mais focado naquilo que você não tem do que naquilo que você tem. Reconheça a bondade de Deus, vida, na sua vida, em cada detalhe, nas coisas simples. Olhe para aquilo que você tem, identifique aquilo que você tem, aquilo que é uma bênção que Deus já colocou na sua vida. E seja grato por isso, irmão. A gratidão abre os céus, a ingratidão fecha. Seja grato. Reconheça. A bondade de Deus vai visitar a sua vida nesses dias. Vai, todos os dias. Eu profetizo isso sobre a sua vida. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Você vai ser visitado pela bondade de Deus. Deus vai... É um tempo que Ele quer cumprir promessas. E cumprir promessas é revelar a bondade do coração dEle. Por isso combatemos a incredulidade. Porque a incredulidade quer dizer que Deus não pode fazer, que Deus não é capaz de fazer. Então, Deus é capaz de fazer. Se Ele disse que fará, Ele fará. E o nosso papel é crer, acreditar e não duvidar. Então, reconheça a bondade de Deus. Reconheça, Marlene. Você possa olhar para uma xícara de café e falar, é a bondade de Deus. Você possa sentar. De repente, você não vai almoçar no restaurante hoje, você vai almoçar uma comida simples. Mas é a bondade de Deus. É o cuidado de Deus. Você não vai comer o café da manhã que você queria, dos sonhos, hoje? Ainda não? Não tem problema. Agradece o pão com manteiga. Agradece o café pretinho, básico, mas gostoso, com amor. Seja grato. Seja grato, irmão. E você vai ver a bondade de Deus chegar e bater na porta da sua casa, na porta da sua vida. Amém? Deus te abençoe. Amanhã, 7h30, 6h30. Amanhã, 6h30, estamos juntos. E deixa eu te contar. Amanhã, meu filho volta para a escola. Ele entra na escola dele 7h30. Amanhã, 7 horas, acaba isso aqui, tá? Acabou a farra do boi. Acabou a farra. Amanhã, 7 horas, acaba. A partir de amanhã é 30 minutos só de live. Então hoje, 1h37. Olha o que vocês fizeram. Meu Deus. Amanhã vai ser VaptVupt, a dose certa para você mastigar o dia inteiro. E o resto a gente vai ver lá no grupo. Por isso você tem que entrar no grupo. Se você entrar no grupo, você vai ver como que o negócio amanhã vai ganhar dinâmica. Hoje é domingo. Hoje nós vamos mais no sapatinho. Mas amanhã não. Amanhã a gente está com tudo. Deus abençoe. Uma semana extraordinária, em nome de Jesus.